Olá, bom dia, bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Karina e hoje vamos falar de livros. Tendo em conta que há uns dias para trás eu fiz um vídeo sobre os livros que eu não recomendo, é simplesmente lógico fazer um vídeo sobre o quê? Exatamente dos livros que eu recomendo. Por isso aqui está a lista dos meus livros favoritos. Podemos chamar assim? Antes de mais nada, eu queria vos avisar que não está por ordem, ok? Eu tentei variar um bocadinho nos géneros, mas tendo em conta que sou eu e eu gosto muito de clássicos, eu tentei! E acho que consegui, por isso, acreditamos, foi para a frente. Primeiro livro, meus senhores, é um clássico. De um dos meus autores favoritos. Eu estou a falar do Picture of Dorian Gray, de Oscar Wilde. Basicamente conta a história de Dorian Gray, que vendeu a sua alma para nunca envelhecer, e quem sofre as consequências do tempo e do destino e disso tudo é o retrato dele e não ele próprio. Pronto, muito resumidamente é isto. Mais aprofundado, meus senhores, isto aborda narcisismo. Isto aborda o narcisista. É o Dorian Gray, é um narcisista, ok? E aborda esse tema, que não consigo dizer o resto da palavra, de uma forma tão intensa e tão real, tão crua. Eu confesso que é um bocadinho complicado entrar no livro. Assim, o primeiro e o segundo capítulo são... eu adorei. O primeiro capítulo, então, é o retrato dele a ser pintado. O primeiro ou o segundo, já não sei. É o retrato de Dorian Gray a ser pintado por Basile, que era um artista que era apaixonado por Dorian Gray. Por isso vocês já podem perceber, tipo, o retrato foi feito não só pela técnica do artista, mas também pelo amor do artista. E a forma como o Oscar Wilde descreveu Dorian Gray, através das formas como Basile pintava, é uma das melhores introduções de personagem principal que eu já vi. Aquelas palavras tão simples prendem logo de início o leitor, e o problema é que depois perdem-nos, não é? Durante... até ao capítulo 11, eu juro-vos, prometo-vos, que se vocês aguentarem até ao capítulo 11, vocês depois terem o melhor livro de sempre nas vossas mãos. Eu sei que é um bocado mal dizer, isso fica melhor mais para a frente, eu sei, eu não sou apologista disso. Porém, contudo, é Dorian Gray, e acho que realmente este livro faz mais sentido de ser lido do que muitos outros livros, que eu não vou dizer. Ok. Basicamente, Dorian Gray, leiam, é incrível, vocês vão adorar. Se gostam de cenas um bocadinho mais... é um bocadinho macabro, mas é tipo mais a atmosfera do que o próprio retrato, do que o próprio livro. É só mesmo tipo... o Oscar Wilde criou ali mesmo uma atmosfera assim muito pesada e escura, um bocadinho macabra, mas a história não assusta ninguém, juro-vos que não assusta ninguém, e não é muito forçada. Ele escreve de uma forma... ok, vamos ser sinceros, há uma forma de como os homens escrevem e uma forma como as mulheres escrevem, não é? É óbvio. E a escrita do Oscar Wilde inclina mais para a forma como as mulheres escrevem, é mais sentida, mais emoção mesmo. É uma escrita floral, literalmente, e envolve-nos ali no enredo, assim numa manta quentinha e aconchegante, que vocês só têm que acabar de ler porque não conseguem sair dali. Vocês estão mesmo ali porque querem, porque gostam, porque ele puxa-vos para lá e incrível. Oscar Wilde, adoro-te. Dorian Gray, pior personagem que existe em todo o mundo, e é por isso que é perfeito. Vocês vão odiá-lo e é impossível não gostar dele. A seguir, não é, meus senhores, temos um contemporâneo young adult romance. Não é bem romance. We Are Okay, de Nina Lacour. Basicamente, este livro fala de Mary, que ela é uma aluna de primeiro ano da Universidade de Nova Iorque, acho eu, e ela era uma rapariga que morava na Califórnia e tinha lá a sua melhor amiga e o seu avô e a sua casa e isso tudo. Porém, no final do verão, do primeiro semestre, não é? Antes do primeiro semestre começar, no final do verão, ela deixa tudo para trás. Deixa a melhor amiga, deixa a casa, deixa tudo para trás e isola-se no seu dormitório da universidade, e basicamente conta a história dela,
que vai receber a sua melhor amiga no dormitório dela para passar uns dias. Então agora, meus senhores, nós temos sci-fi. Não sei se vocês já sabem, se eu já disse, eu adoro sci-fi, É incrível, fascina-me. E eu tive assim conhecimentos, não é? Fui pesquisar na net, como uma pessoa normal faz, e descobri uma trilogia de sci-fi e eu, não, eu tenho que a ter. E tive-a, e li-la toda, li-a toda, e passei muito mal. Illuminae Files, este é o primeiro volume, são 3 volumes, é uma trilogia, não é? De Amy Kaufman e Jay Kristoff. Vou dizer nomes em inglês, peço imensa desculpa. Anyways, isto basicamente fala de 2 mega corporações que querem tomar controle deste planeta. O problema é que o planeta é habitável, não é? E ninguém disse que as megas corporações iam atacar. Ou seja, é uma guerra entre eles os dois, mais estes aqui de baixo, e é uma confusão de guerras e naves e pronto. Nós seguimos a história de Katie e de Ezra, que são um casal recentemente separados, que estavam na escola quando aconteceu isto tudo. E basicamente o livro, meus senhores, é-nos contado em meios de entrevistas e chats e câmaras de videovigilância. É essa a narração que está aqui, não há um narrador. O narrador são os arquivos, os registros daquilo que aconteceu. Adorei, eu adoro, fascina-me. Tantas formas que nós podemos dizer de literatura, fascina-me, é incrível, incrível. Eu confesso que não é a melhor trilogia de sempre. Tem os seus problemas? Tem. Percebi metade das coisas que estão aqui? Não. Mas se vocês meterem tudo para o lado do género, sou muito velho para isto, ou eu não sei ciências suficientemente para ler isto, é uma leitura tão divertida. É tão giro de ver, porque vocês abrem e depois pensam o que é que será no próximo livro, que forma é que nos vão contar a história e quem é que nos vai contar a história. E ao longo da trilogia vamos tendo desenhos, fotografias, panfletos. Eu adoro literatura. É incrível. E esta trilogia de sci-fi vai ser sempre a minha favorita e vai estar sempre no meu coração porque foi aquela que me introduziu a este meio de literatura e que... incrível. Eu quero reler esta trilogia há 2 anos. Eu estou a fazer um esforço enorme para não fazer, mas não prometo nada porque, meus senhores, a minha personagem fictícia favorita está no 2º volume. Tenho saudades dessa personagem, ok? Por isso, preparem-se para diálogos com adolescentes sarcásticos e temperamentais e com um Ezra que ainda gosta da Katie e que ainda a quer de volta, mas a Katie só quer sobreviver, mas ela secretamente também quer o Ezra, por isso, sabem, romance e ficção científica. É incrível. É incrível. Eu acho que estou sempre a acabar assim os livros. Incrível, incrível. Como é que eu vou apresentar o próximo livro? Vocês gostam de vampiros? Gostam de séries? Gostam de Londres? Então parabéns, meus senhores! Vocês encontraram o vosso livro perfeito! O Crepúsculo dos Vampiros, de Sebastian Rock. Sebastian. É uma saga de 6 livros, mas são todos assim, né? Tipo, 100 páginas? 150 páginas. Só. 6 livros assim. E basicamente conta a história de Ben, que sai do navio assim meio suspeito, a cambalear e conhece Jack, que é não é sem-abrigo, mas é um menino da rua que anda lá nas docas a topar as coisas e ele topou um homem misterioso a sair do navio e encontrou o Ben neste estado e depois vai para a casa do Ben e conhece a Emily e depois os 3 descobrem que a doença mortífera que afetou o navio, trazida por aquele homem misterioso que Jack viu, não é nada mais nada menos do que vampiros. Temos este trio, maravilha, trio Admira, primeiro em Londres, segundo no México, em Paris, um terceiro no México. E quando pensam que está tudo acabado, não está, meus senhores, não.
há muito mais para contar nesta história do que vocês pensam. Porque vocês estão assim, mas isso é tão infantil. Não é infantil, meus amores. É Young Adult, ok? Eu li isto com os meus 13 anos. Foi a série toda que me trouxe para o mundo da leitura. Vai ter sempre um lugar especial, sim. É uma porcaria? Confesso que é, agora que sou adulta e tenho noção das coisas, não é? Confesso que não é a melhor literatura de sempre. Mas é como os contos, as crónicas de Nárnia, né? Aquilo também não é a melhor coisa do mundo, mas é incrível na mesma. Isto também é incrível na mesma. A história é tão divertida e é tão rápida, vocês não dão conta do tempo passar. As personagens são todas incríveis, vocês vão adorar todas, até aqueles mais misteriosos que não podem gostar. É incrível. A forma como eles descobrem as pequenas soluções para os pequenos enigmas que aparecem na sua vida é tão divertido, eles são incríveis. E a dinâmica deles os três, não é? Incrível. A Crepúsculo dos Vampiros é uma saga, uma série muito, muito underrated, que deveria ser mais popularizada entre os novos leitores, porque eu acho que é incrível. Toda a gente gosta de vampiros também. E isto aborda tipo a amizade, família e os vampiros, não é? Um lado mais fantasioso, mas não é agressivo, não é intenso, é um conto de fadas, digamos assim, uma fábula, é isso, é uma fábula e é incrível, e eu vou reler esta série este ano. Marquem as minhas palavras, eu não quero saber, vou reler e vou chorar por perceber que isto não é tão bom quanto eu penso. E agora, meus senhores, vocês pensam, Karina, nós já tivemos clássicos, um bocadinho thrillers, já tivemos um bocadinho de romance, tendo em conta que tu não lês romance. Já temos sci-fi, um bocadinho de fantasia ali com os vampiros. Falta um género. E vocês têm razão, meus senhores. Qual é que é o género que falta? Exatamente, poesia. Mas eu não venho falar só de poesia. Há muito mais aqui. So Bright and Delicate. As cartas de amor de John Keats a Fanny. Eu sei que por agora vocês devem estar cansados de me ouvir falar sobre este livro, mas é o que é. Sou a primeira fã de John Keats e vou estar sempre a falar dele quando posso e quando quero, não é? Porque posso, mas quero. É o meu canal, faço o que quero. So Bright and Delicate. As 37 cartas que John Keats trocou com a Fanny. Aqui tem uma pequena introdução sobre o John Keats. E há aqui uma frase. Keats had just met the great love of his life, but neither he nor she knew it. Keats had fallen completely in love. Eis o que ele escreve para a Fanny. Peel upon my fair lover's ripening breast, to feel forever its soft swell and fall, awake forever in a sweet unrest, still to hear her tender taken breath. Aquele rapazinho, não é? Que só viveu um amor durante 5 anos. Está tudo aqui. A forma como ele, um homem que gozava com o amor, que não acreditava no amor, que se apaixonou tanto por esta mulher, que se tornou um pioneiro no movimento do romantismo. Digam lá se não é a maior história de amor que vocês podem querer. Isto é romance, é. Está escrito em formas de cartas, sem saber o lado da Fanny, não importa, porque ele também fala um bocadinho pela Fanny. Vocês conseguem perceber o que ela quer, o que é que ela disse, e vocês veem a resposta dele, de como ele não se importa. Ele... I have been astonished that men could die martyrs for religion. I have shuddered at it. I shudder no more. I could be martyred for my religion. Love is my religion. I could die for that. I could die for you. My love is selfish. I cannot breathe without you. Façam um favor e comprem este livro a vocês mesmos. Vocês têm que experimentar uma vez na vida o amor verdadeiro e só vão encontrá-lo aqui. Garanto-vos. E pronto, ponho fim a este vídeo, que vai ter uma segunda parte, digamos assim, porque vou falar dos livros que mais gostei de ler. São bons? Não. Gostei de ler? Adorei. São assuntos à parte. Há muitos tipos de livros para falar, vocês compreendem, não é? Pronto.
Espero que tenham gostado. Gostava de saber os vossos livros favoritos. Aqueles que vocês vão defender até o dia que vão cair para o lado, sabem? Eu preciso saber. Eu gosto, sou curiosa, vocês sabem, por isso digam à vontade. Todos que quiserem, podem ser de 30, não me importo, digam. E espero que tenham descoberto aqui algum livro interessante para vocês, quiçá. Um romance muito lindo e verdadeiro. Se viram até agora, muito obrigada e espero encontrar-vos no próximo vídeo. Bye!